Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Desde 2019, o Ministério da Infraestrutura já garantiu quase 100 bilhões de reais contratados para o incremento do setor de logística no país. Isso a partir da concessão de 34 aeroportos, 6 rodovias, 6 ferrovias, 33 arrendamentos portuários e 99 autorizações para terminais de uso privado. E para explicar esse assunto, o convidado desta edição do Brasil em Pauta é quem está à frente da pasta, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Boa noite, ministro. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Paulo. Uma alegria estar aqui no Brasil em Pauta. Cumprimento a todos os espectadores. Ministro, agora em outubro o senhor esteve em Nova York, nos Estados Unidos, teve uma rodada de encontros com investidores e repetiu em novembro na Europa, passou por 3 países e no Oriente Médio, nos Emirados Árabes Unidos. Qual que foi a percepção do apetite desses investidores estrangeiros na carteira de projetos de infraestrutura brasileira? Paulo, nós saímos desse roadshow muito animados, porque os investidores perceberam que o nosso programa é muito consistente. Na verdade, o que nós apresentamos a eles foi a mesma coisa que nós apresentamos em 2019, só que 79 leilões depois. Então, eles verificam que é um programa que está em andamento, está em curso, que é consistente. Aquilo que a gente programa acontece, a gente está cumprindo os prazos, os cronogramas, e a gente foi mostrar o que está por vir, quais são os próximos ativos, também tirar qualquer risco ou temor em relação ao processo eleitoral do ano que vem. Então, era importante deixar muito claro que a eleição não vai interferir na programação dos leilões, nos cronogramas. Já foi assim em 2018, vai ser assim em 2022. E a receptividade foi a melhor possível. É possível até verificar alguns projetos que têm despertado muito interesse dos investidores, né? Como a 7ª rodada de aeroportos, o metrô de Belo Horizonte, as privatizações portuárias, que são uma grande novidade, rodovias como o bloco de rodovias do Paraná. Então, é um prenúncio de que nós teremos aí leilões muito bem sucedidos ao longo do ano que vem. Eu lembro que em Nova York, nos Estados Unidos, o senhor falou que o modal ferroviário despertou muita atenção dos norte-americanos. Setembro foi considerado pelo governo o setembro ferroviário. E também houve algumas inovações ali, até em termos de instrumentos jurídicos, como a autorização sendo trazida para esse modal ferroviário. Qual que é a vantagem da autorização, dessa figura jurídica da autorização, em relação à concessão normal, que é o que mais acontece nos leilões? A gente percebeu que havia uma demanda reprimida que o Estado não estava conseguindo capturar e não estava conseguindo dar vazão. É o caso daquela indústria de celulose que quer fazer a ligação da sua planta para uma concessão existente. É o caso de uma mineradora que tem um ativo minerário e quer ligar esse ativo diretamente ao porto. É o caso de uma indústria que quer fazer o seu ramal para o porto. Ou das indústrias de proteína animal, por exemplo, que estão no Paraná, em Santa Catarina, que querem ligar o Mato Grosso, que é produtor de milho, de ração, para suas indústrias, né? Porque essa é a maior vulnerabilidade de uma indústria de proteína animal, é a falta deste insumo. Então, a gente precisava conceber uma maneira de prover, dar oportunidade do privado fazer esse investimento de uma forma menos burocrática, mais rápida. E aí, mudamos o marco legal para que esse novo marco comportasse as autorizações. Na autorização, o investidor toma o risco de engenharia, então ele pede para fazer um determinado trecho, ele toma esse risco, ele constrói a sua ferrovia, ele opera a sua ferrovia num regime regulatório muito mais simples. Então, ele vai fazer a sua análise em termos de plano de negócio, vai ver se faz sentido, se aquilo é viável do ponto de vista econômico, financeiro. Muitas vezes porque essas empresas são impostas a fazer a sua logística hoje rodoviária, que implica em custos muito maiores e maiores vulnerabilidades, né? A gente, na ferrovia, tem uma facilidade maior em termos de programação. E o que a gente esperava era ter, como existe nos Estados Unidos, uma série de operadores de short lines. Lá são 6, 7 grandes operadores ferroviários com mais de 600 operadores de short line. Quando nós lançamos as autorizações, nós esperávamos
receber ali 6 ou 7 pedidos de autorização, que eram coisas que estavam chamando muita atenção. Estavam maduras, gritando, olha, isso aqui faz muito sentido. E não acontece porque o Estado hoje tem a exclusividade de empreender em ferrovia. Então vamos tirar essa exclusividade do Estado. O fato é que nós já estamos indo para 35 pedidos de autorização. Isso vai corresponder à implementação de mais 9 mil quilômetros de ferrovia e à contratação de mais de 120 bilhões de reais de investimento. Então, é um impulso ferroviário sem precedentes na nossa história. O Brasil é um país continental. A ferrovia é um modal de transporte que pode cumprir bem esse papel de transportar os produtos no país. Só que muitos especialistas dizem que construir ferrovias são projetos que demoram muito tempo e tem muito dinheiro que precisa ser investido para viabilizar esses projetos. Só que o Brasil precisa ter essa alternativa porque o transporte de carga concentra muito ainda nas rodovias, se concentra muito nas rodovias. Como é que o Brasil está nessa questão de ferrovias? O senhor falou das autorizações agora, tem projetos também sendo pensados, não é isso, ministro? Sem dúvida. Todo o nosso programa de infraestrutura tira a força do Plano Nacional de Logística, que é um plano onde a gente considerou as origens, os destinos, os principais fluxos de transporte, as principais cadeias produtivas e o comportamento da economia do Brasil nos próximos anos. Então, a gente analisou o problema na perspectiva da demanda. Confrontamos isso com a oferta de transportes e verificamos quais são os principais gargalos e quais são as melhores alternativas de transporte para a gente suprir a nossa deficiência de logística. Então, concebemos um programa com ênfase no transporte ferroviário. As ferrovias, então, elas vão aparecer sob 3 pilares. Um primeiro pilar das concessões. Nós já fizemos 2, a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Estamos trabalhando para fazer a terceira, que é a Ferrogrão. Um pilar que são as renovações antecipadas dos contratos de concessão existente, com investimentos programados nas malhas existentes, em malhas adicionais, definidas pelo Estado, com o que a gente chamou de investimento cruzado. E o terceiro pilar são justamente as autorizações. Com isso, a gente vai dar um salto ferroviário. Então, a gente vai sair de uma participação do modo ferroviário na matriz, que hoje está na casa dos 20%, para 40% em 15 anos. Então, em 2035, a gente deve dobrar a participação do modo ferroviário na matriz e isso representa um ganho brutal em termos de oferta ferroviária. E essa oferta ferroviária vai repercutir em menores fretes. A gente deve reduzir o custo do Brasil da ordem de 30%, sem falar na eficiência energética, sem falar na sustentabilidade, porque aí a gente está falando de um transporte também muito mais sustentável. Agora, pensando nesses 79 leilões que ocorreram desde 2019, 28 deles foram concentrados em abril deste ano na InfraWeek em São Paulo. Eu vi que o senhor falou que talvez uma coisa que tenha atraído os investidores foi concentrar muitos leilões numa semana, em 3 dias ali na B3. É isso mesmo? Eu acho que foi uma estratégia acertada. A gente tinha vários leilões que foram liberados pelo Tribunal de Contas da União em sequência. Resolvemos concentrar tudo numa semana, chamar a atenção do mercado para isso. Observem que eram leilões de modos de transporte diferentes. Então, a gente fez num dia aeroportos, no outro dia a gente fez terminais portuários, no outro dia a gente fez ferrovias. Intercalamos esses leilões com conversas com fundos, com bancos. Então, a gente conseguiu jogar luz no nosso programa de concessão. Num momento extremamente difícil de pandemia, e então a atitude de fazer esses leilões era extremamente ousada. Mas a gente percebeu uma oportunidade, porque vários países resolveram suprimir projetos das suas carteiras, com medo da repercussão da pandemia, e a gente viu nisso uma oportunidade. A gente se tornou, para alguns tipos de ativo, quase que vendedores exclusivos no mundo. E como a resposta regulatória na questão da pandemia foi muito rápida, por exemplo, na questão dos aeroportos, a gente veio com medida de proteção de caixa, postergamos o pagamento de outorga, fizemos a primeira jornada de reequilíbrios econômicos e financeiros. Isso trouxe uma segurança para o investidor e ele acabou vindo para essa semana da InfraWeek. Foi extremamente bem sucedido. Ministro, desde 2019, o governo vem aprimorando a modelagem desses leilões, como, por exemplo, a questão da autorização no modal ferroviário. Além desse aprimoramento na modelagem, você tem outros pressupostos que podem atrair os investidores para investir aqui no Brasil. Confiança na economia brasileira, a questão do cumprimento dos contratos, também outras questões relativas
a essa questão econômica propriamente dita. Com essa interação que o senhor tem com os investidores lá fora, a gente falou do Roadshow em Nova York, nos Estados Unidos, o Roadshow na Europa, nos Emirados Unidos, Árabes Unidos, os investidores, eles já têm essa percepção de que investir no Brasil é um lugar seguro, vai ter retorno no investimento, que é o princípio do capitalismo, né? Como é que é essa percepção lá fora em relação a investir aqui no Brasil? Sem dúvida, eles têm essa percepção, é por isso que a gente conseguiu detectar um grande interesse. Eles percebem no Brasil algumas características. Primeiro, e que são características que são requeridas por qualquer investidor. E é por isso que eles estão vindo. Primeiro, uma tradição de respeito a contratos. E a gente consegue demonstrar isso porque estamos fazendo, por exemplo, licitações novamente de contratos que foram feitos pela primeira vez na década de 90, que atravessaram vários governos de orientações ideológicas diferentes, chegaram ao seu término e estão sendo novamente transferidos agora para a iniciativa privada. Segundo, nós temos um grande mercado consumidor, um mercado apto a crescimento. Então, é o que todo mundo quer. Eu quero trabalhar para um mercado que tem potencial de crescer. Terceiro, nós temos portfólio. Ninguém quer estudar o sistema regulatório, jurídico de um país para participar de um leilão, 2 leilões. Os investidores querem participar de vários leilões. Né? Quarto, nós temos excelentes ativos. Então, todo mundo quer participar de um leilão do aeroporto de Congonhas, do aeroporto Santos Dumont, de um porto de Santos, de rodovias do Paraná, que tem 25 anos de memória de tráfego, de uma rodovia Presidente Dutra, de rodovias que servem, atendem o agronegócio. Enfim, nós temos muitos ativos de muita qualidade. Quinto, nós temos estruturação sofisticada. A estruturação hoje do Brasil é uma das melhores do mundo, aprendemos a estruturar projetos, são projetos em que a gente trata risco de demanda, em que a gente trata risco de câmbio dentro do próprio contrato. São projetos que nascem com reserva de liquidez para fazer frente a determinadas situações de reequilíbrio econômico e financeiro. Sustentáveis, que é uma questão importante Sustentáveis, também. A gente mostra para os investidores que a temática do ESG hoje está incorporada nos nossos projetos. Nós temos projetos que estão nascendo com certificação ambiental, com selo verde. E isso permite o acesso a outros bolsos, ao bolso do Green Finance, são Green Bonds, Green Loans, além de mitigar o risco de imagem desse investidor. E nós temos excelentes taxas de retorno. Então, dado o nível de taxa de juros que nós encontramos hoje no mundo, os nossos projetos remuneram a taxas que são extremamente atraentes. Ainda mais quando a gente considera que nós somos relativamente conservadores em termos de CAPEX, em termos de demanda, e todos esses projetos têm alguma margem para upside, ou seja, a depender da eficiência do operador, a depender até do apetite, porque como nós temos portfólio, é possível arrematar ativos que, quando combinados, geram sinergia, por estarem na mesma área geográfica, por um depender de alguma forma ou se intercomunicar com o outro, eles acabam tendo a possibilidade de ter seus ganhos aumentados. E eles percebem ainda que o Brasil está fazendo dever de casa, que ele tem caminhado em cima de 2 pilares. Um pilar de consolidação fiscal e um pilar de reformas para o mercado. Então, isso tudo, esse conjunto, chama a atenção e é por isso que o apetite está grande, o interesse demonstrado é muito grande e nós teremos leilões bem-sucedidos. Bacana, ministro. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retoma com os últimos leilões que ocorreram agora em outubro e novembro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí.